Aos meus amigos, às minhas amigas, o meu cordial abraço, aos dirigentes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró, CDL, da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, ASIM, do Sindicato da Indústria da Extração do Sal, CIESAL, do Sindicato dos Serviços e do Comércio, o Sindilojas, aos professores universitários, aos telespectadores e assinantes em geral da TCM. Excepcionalmente, este mês de junho, Mossoró, cidade junina, com o estouro de 230 mil pessoas participando do Pingo da Meia-Dia, abrindo oficialmente dia 1º o calendário junino de Santo Antônio, São João e São Pedro em Mossoró. O nosso programa vai ao ar às sextas-feiras na Manhã TCM. Em julho, retornaremos à programação normal dos programas que serão vinculados às quintas-feiras, 20 horas e 15 minutos. O Santo do Dia. Celebramos ontem, quinta-feira, São Marcelino Champagnat, fundador do Instituto Marista, e para lembrar da história do homem que há quase 200 anos acreditou em sua possível mudança de vida de crianças e jovens por meio da educação, uma educação evangelizadora. Foi no encontro de sua vocação com a fé em Maria que nasceu a sua inspiração. Do encontro com outros jovens religiosos, ele fez nascer a primeira comunidade que deu origem ao Instituto Marista. A história de Marcelino Champagnat cruzou-se com de muitas outras histórias ao longo dos anos e da vida. As notícias de economia da semana. Em quase 12 anos, a energia solar no Rio Grande do Norte atraiu 3 bilhões de reais e gera 18 mil empregos, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar. O dado engloba apenas os sistemas de geração e distribuição. A nível de Brasil, este dado foi de 142 bilhões de reais em investimentos na energia solar e 42 bilhões de reais em impostos. Para 2024, o setor tem a expectativa de manter aquecido e ampliar cada vez mais o número de conexões que atualmente somam mais de 65 mil dados da associação ligados à energia solar. Segundo dados da APRN, até 22 de maio último, o estado possuía 65.339 conexões de energia solar. Em 2023, eram 56 mil. Número superior em 48% ao de 2022, que ficou com 38.052 conexões. Interlocutores do segmento acreditam em um crescimento de 20% a até 30% neste ano de 2024. É um caminho sem volta. No caso de hotéis, por exemplo, de 15% a 20% gasta-se com energia. Em farmácias, postos de gasolina, isso chega a ser superior. Um sistema solar se paga com um financiamento e depois se tem pelo menos 20 anos de energia. Avalia Paulo Moraes, que é diretor regional da Associação Brasileira de Geração da Distribuidora e diretor da New Energia. Diz ele, abre aspas, o custo para ser integrador é pequeno. É na hora que se inicia, cada conexão precisa que se tenha um mínimo de 4 funcionamentos. Então, numa empresa, só para ela abrir, terá engenheiro, técnico e mais funcionários para a montagem dos sistemas. Acrescenta, fecha aspas. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, a OPEP+, que reúne os maiores países produtores de petróleo do mundo, concordou em estender seus cortes de produção de petróleo até 2025, mas também definiu um cronograma para a redução gradual de algumas dessas restrições, ainda este ano de 2024. O acordo foi feito em Riad, capital da Arábia Saudita, no último domingo e excede a expectativa do mercado em alguns aspectos, estendendo os chamados cortes voluntários, que são de membros chaves, incluindo a Arábia Saudita e Rússia, que é o maior produtor de petróleo na Europa, até o próximo ano. No entanto, também começa a reverter essas reduções em oferta em outubro, mais cedo do que a expectativa que seria de dezembro. Antes da reunião
comerciantes e analistas esperavam que a OPEP prolongasse as suas reduções de oferta para recompensar a produção crescente dos seus rivais, com alguns prevendo que eles seriam mantidos até o final de 2024. Sob o novo acordo, se 8 nações que participaram dessas restrições adicionais terão adicionado cerca de 750 mil barris por dia do mercado em referência a janeiro desse ano. Os preços do petróleo têm estado recentemente em declínio em meio a uma frágil perspectiva econômica na China, lá na Ásia, e o principal consumidor, e dúvidas sobre o ritmo das reduções dos juros nas principais economias internacionais. O acordo da OPEP+, prolonga por cerca de 2 milhões de barris por dia os cortes, que desempenharem um papel fundamental no apoio aos preços de petróleo acima de $80 por barril. O Produto Interno Bruto, PIB, que é todas as riquezas produzidas no Brasil, subiu 0,8% no primeiro trimestre de 2024, informou o IBGE na última terça-feira. Em valores correntes, a economia brasileira acumulou 2 trilhões e 700 bilhões de reais entre janeiro e março. O crescimento foi em linha com a expectativa do mercado, sobretudo pelo setor de serviços, que teve uma alta de 1,4% no período. A agropecuária também cresceu, registrando variação positiva de 11,3%. A indústria, porém, apresentou uma leve queda de 0,1%. Dentro do setor de serviços, o destaque do trimestre ficou com o comércio, que avançou 3% entre janeiro e março. Além disso, os segmentos de informação e comunicação e outras atividades, serviços também tiveram um incremento considerável, 2,1%. E 1,6% para o crescimento das comunicações. Portanto, em linha com o mercado financeiro previa. E acredite que o Brasil poderá chegar em dezembro de 2024 com um PIB em torno de 2,5%, como nós vimos prevendo aqui no Radar Econômico. O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, e o governo ficaram satisfeitos com o resultado e até o presidente da República usou as suas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para festejar oficialmente essa elevação. Em relação ao primeiro trimestre de 2023, a economia brasileira cresceu 2,5%, também com uma consequência positiva do setor de serviços. Em 2023, o PIB brasileiro cresceu 2,9%. E somou 10 trilhões e 900 bilhões de reais em termos nominais, o que voltou a colocar o Brasil no grupo dos 10 países do mundo. E até eu recebo uma pergunta por parte de universitários, quais os maiores PIBs do mundo? Obviamente, em primeiro lugar, disparadamente, os Estados Unidos da América, que tem um PIB fenomenal. Depois vem a China. Logo depois da China, Japão e Alemanha, uma na Ásia e outra na Europa, disputam o terceiro e quarto lugar. Aí vem a Índia. Novamente chegamos na Europa com a Grã-Bretanha, a Itália, a França e o Brasil está ali avançando. E passamos agora recentemente para a oitava, no primeiro trimestre do ano de 2024, para ser a oitava economia do mundo. Já fomos a sexta. Quem sabe se brevemente não estaremos contidos nesse patamar. Aguardemos, pois. A Honda prevê a abertura de mais 1.700 empregos diretos na fábrica de Itirapina. Uma viagem a Brasília foi um dos primeiros compromissos profissionais do engenheiro Arata Tecnose, logo que assumiu o cargo de presidente da Honda da América do Sul. O objetivo da visita foi anunciar ao próprio presidente da República a decisão da empresa de investir 4 bilhões e 200 milhões de reais no Brasil. Mas a viagem foi também marcada pelo lado pessoal. O executivo teve uma oportunidade de ver a parte mais importante das obras de Oscar Niemeyer, arquiteto que ele admira desde os tempos em que vivia no Japão. O interesse pelo trabalho de Niemeyer chamou a atenção do presidente da Honda. Uma boa notícia para a indústria automobilística nacional. O Ibovespa, que é o principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, B3, em São Paulo, teve a maior queda em 2024. E até aqui, entre as 15 pesquisadas das principais bolsas do mundo, o Ibovespa acumula uma queda de 14,82%.
considerando o retorno em dólares. O levantamento considera retornos os índices da moeda americana para com base a comparativa entre os países que sejam semelhantes. O rendimento da Bolsa Brasileira foi pior entre os principais bolsas da América Latina, considerando também México, Colômbia, Argentina, Peru e Chile, e também o pior entre os principais mercados do mundo. Já em termos nominais, ou seja, considerando os retornos do Ibovespa na moeda nacional, em reais, o índice acumula uma queda de 7,99% até 31 de maio. Por que a Bolsa está caindo? Juros altos e a instabilidade econômica com relação ao arcabouço fiscal fixado pelo atual governo federal, que aqui e acolá tem versos e contraversos. Mas a economia brasileira saudável não está sendo demonstrada pelos números da Bolsa de Valores de São Paulo, que continua caindo junho adentro. O México elegeu Claudia Sheinbaum líder durante pesquisas. Cláudia é aliada do atual presidente Andrés Manuel López Obrador e será a nova presidente do México a partir de 1º de outubro, quando sucederá o seu aliado Andrés Manuel López Obrador. Antes de entrar na política, a candidata construiu uma carreira acadêmica, formou-se em física pela UNAM, uma das universidades mais prestigiadas do México, e fez pós-graduação em engenharia ambiental. Ela também fez pós-doutorado na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos da América, e participou de painéis internacionalmente aprovados. E ela chega aclamada pela população mexicana, que é um país da América Latina vizinho aos Estados Unidos. Me perguntam sempre, e os estudantes de economia ávidos nessas informações, quais as maiores empresas listadas na B3 do Brasil no ano 2024. E eu fiz uma pesquisa. A Petrobras é a maior empresa brasileira em valor de mercado na B3 em 2024, com mais de 500 bilhões de reais de valor. O Itaú Unibanco aparece em segundo lugar no ranking com 287 bilhões de reais. Em terceiro está a Vale, com 280 bilhões de reais. Os resultados variam dia por dia, semana por semana, mas assim mesmo os investidores estão mais confiantes. Por outro lado, a Vale, listada em segundo lugar, teve queda nesta semana, com um menor apetite pelo aço e pelo minério de ferro, principalmente pela China, fazendo com que as suas ações tenham quedas repetidas nos últimos dias. Mas temos outras empresas importantes a considerar, como a Ambev, cervejaria, a WEG, que fabrica motores, o Banco do Brasil, o Bradesco, o BTG Pactual, o Santander Brasil e o Itaúsa, que é a parte industrial do grupo do Banco Itaú. Portanto, espero ter respondido às principais interrogações com relação às principais ações listadas na B3. Obrigado e até o próximo Radar Econômico, na sexta-feira, no mês de junho, dentro do Manhã TCM.